Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar de volta aqui com os irmãos esse domingo, ensolarado e mais quente, né? A gente passou uns apertos aqui com frio, né? Oi, Max, seja bem-vindo. Né? Temos aqui também um visitante, como é que você chama? Michael. Bem-vindo, Michael. E temos um casal aqui também. Paulo e Luciana, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Irmãos, nós hoje vamos tratar da nossa lição sobre manifestações espirituais. Nossa, é algo assim que... Né? O que eu quero dizer com isso? Nós vamos trabalhar um pouco, né? Talvez não dê para esgotar. Nós estamos utilizando esse livro aqui, né? O que é ser um cristão, o manual reformado de discipulado do pastor Leandro Lima. Então, o que eu vou falar está aqui no livro, claro, e também vou trazer alguns adendos aqui, alguns comentários a respeito do tema que o autor desenvolve aqui. É um livro muito bom, sucinto, bem aplicado, bem claro na sua aplicação e também nas suas lições. Então, nós vamos estar nos debruçando hoje sobre esse tema, as manifestações espirituais. Vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui. Eu começo aqui trazendo a introdução do autor. A vida cristã é uma vida essencialmente espiritual. Você concorda com isso? A vida cristã é uma vida essencialmente espiritual. Você concorda com isso? Isso aqui é uma classe dominical, tá? Então você pode aqui, né, se levantar e questionar e perguntar e se posicionar. Não é? Sim ou não? Vocês acreditam realmente que a nossa vida é essencialmente espiritual? Sim? Muito bem. Qual é a fundamentação bíblica para a gente sustentar a nossa resposta? Ou nós nos fundamentarmos na nossa afirmação? Onde é que eu consigo ver isso? Onde é que a Bíblia me revela isso? Não é que ela é essencialmente espiritual. Claro que também é material, que nós somos corpo, né? Onde é que nós encontramos um texto que possa nos fundamentar, nos dar seguridade da nossa resposta, nas nossas convicções? Abra aí no Evangelho de João, capítulo 3, versos 6 a 8. É um texto que todo mundo conhece. É o diálogo com Nicodemos com Jesus. Não é bem verdade que Nicodemos vai atrás de Jesus, não é o inverso. Não é? Ele ouve os rumores, né, do que Cristo está fazendo lá em Jerusalém, né, fica impactado com essa realidade e vai lá para confirmar mesmo quem era realmente Jesus Cristo, né? Essa era a intenção dele. E é interessante que ele, como fazia parte do Sinédrio, a gente vai ver isso no próprio desenvolver do Evangelho de João, ele vai à noite, para não chamar muita a atenção. Não é? Ele usa dessa estratégia. Não é? E Deus o recebe, Cristo o recebe e tem com ele um diálogo puramente teológico. Puramente teológico. Nicodemos quer chamar para um diálogo mais humanista e Cristo vai trazer Nicodemos a uma realidade espiritual. E o que é que ele diz nos versos 6 a 8? Ele diz o seguinte, o que é que ele diz aí? Não é? Pode ler. Assim é tudo o que é. Pronto. Então aí está a nossa fundamentação. Né? A nossa vida ela é essencialmente espiritual. Não é? Então nós dependemos, nós somos dependentes da nossa vida espiritual. Quando eu falo aqui vida espiritual, a nossa vida espiritual com Deus. Não com a nossa espiritualidade que nós podemos criar ou ter influência de outras religiões. O fato aqui não é esse. O fato aqui é que a Escritura diz que nós nascemos de novo. E esse novo nascimento não é um novo nascimento físico. Até Nicodemos, ele confronta Cristo. Como um homem, sendo velho, pode voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus, olha, Nicodemos, você não está entendendo nada. Você tem que nascer do Espírito. É um nascimento espiritual. Então, isso é muito
é muito claro aqui nessa afirmação aqui. A vida cristã ela é essencialmente espiritual, né? Espera-se que alguém com essas características tenha a intensas experiências espirituais em sua vida. Com que característica? Com o novo nascimento. O problema é quando olhamos para os dois tipos bem comuns de cristãos hoje. Então, o autor começa a fazer aqui um confronto dos tipos de cristãos hoje, em nosso meio, em nossa igreja. Não é? Percebemos dois extremos. O primeiro, alguns estão o tempo todo falando em experiências com anjos, revelações, profecias, sonhos, línguas estranhas, etc. Esse é um tipo de cristão hoje em nosso meio, isso é verdade. O outro tipo não é aquele tipo que se apega à questão do saber. Ele quer conhecimento, né? Ele quer conhecer bem a doutrina. Não é? Então, nós temos esses dois extremos. Um que se envolve com essas experiências espirituais, não é? Com essas manifestações espirituais, e outro que se envolve simplesmente com a doutrina. Ele quer conhecimento, ele quer doutrina, ele valoriza isso. A minha pergunta é, qual dos dois está correto? O que tem a visão, o que tende para o lado dessas experiências espirituais, com sonhos, com anjos, com profecias, ou aquele que está empenhado no conhecimento doutrinário? Qual dos dois está correto? Tendo como fundamento que a vida cristã é essencialmente espiritual. A doutrina é espiritual ou não? Hã? A doutrina bíblica é espiritual ou não? Hein? Muito bem. As experiências espirituais são espirituais? São. Então, qual o que está mais correto? O que vive, né, empenhado em conhecer a doutrina ou aquele que vive empenhado em buscar suas experiências espirituais? Hein? Irmãos, na verdade, nenhum dos dois está certo. São dois, eu fui aqui bem claro, são dois extremos. Nem muito ao mar, nem muito à terra. A questão aqui é essa. A nossa tendência é essa. É sempre correr para um dos lados. Ou um lado puramente espiritual, a gente vê isso muito nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e algumas igrejas também tradicionais também têm esse costume, né, de valorizar muito essa questão das manifestações espirituais. Sonhos, visões, profecias, falar em línguas. Né, então, eles focam muito isso, a gente conhece isso por aqui. E também aquelas que focam são puramente rígidas em sua doutrina. Muita rigidez na doutrina. Então, nenhum dos dois lados está correto, porque são dois extremos. E Cristo nos chama para viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada, tanto com um como com o outro. Nós não somos chamados para viver o radicalismo, né, dessas duas vertentes da corrente espiritual. Não. Cristo nos chama para termos uma vida normal e saudável, tanto dando atenção para o que é espiritual, no modo correto, no modo certo, como também dando atenção para a doutrina, que também não deixa de ser espiritual, que a doutrina é também espiritual. Então nós vamos estar tratando esse tema aqui hoje. Já que nenhum dos dois lados está correto, nós vamos agora perceber, né, nós vamos adentrar para entender qual o lado correto. Não é? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui, o autor traz aqui o exemplo da igreja de Coríntios. Isso aqui é bem interessante. Né? Quem já leu a Bíblia, quem já leu o Novo Testamento, quem já leu a Carta de Coríntios, a gente vai perceber que é uma igreja grande, é uma igreja cheia de dons, muitos dons, não é? E uma igreja completamente problemática. Havia um problema sério em Corinto, seríssimo, entre os irmãos. E era uma igreja cheia de dons. Então, o que é que isso está me dizendo? O que é que Paulo está me dizendo quando escreveu a carta a Coríntios e revelou essa realidade da igreja de Coríntios? Né? A primeira coisa que Paulo está me dizendo ali é que Deus distribui dons sobre sua igreja. Esse é um fato. Pela igreja ser infantil, isso não justifica que Deus não derrame seus dons sobre ela. Antes, pelo contrário. Deus derrama seus dons em qualquer igreja. Né?
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a igreja precisava de quê? De discipulado, de disciplina para saber usar e saber aproveitar e saber exercitar os dons em favor da igreja. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, Paulo queria corrigir justamente isso, esses conflitos da igreja. Então nós vamos caminhar aqui um pouco na igreja de Corinto, para tratar sobre a maturidade espiritual. Essa é a questão que nós vamos tratar hoje aqui, não é? Maturidade espiritual, saber ter maturidade ao observar, ao caminhar com o Senhor Jesus, a observar as realidades bíblicas, as manifestações espirituais e a doutrina de uma forma correta, saudável, não é? Saudável. Então o autor diz assim: na cidade de Corinto existia uma igreja que parecia ser, ao mesmo tempo, muito espiritual e muito imatura. Isso é real. Ela era muito espiritual porque havia muita manifestação espiritual e era muito imatura. Isso aqui são dois extremos. A igreja de Corinto foi extremamente abençoada por Deus, de fato, porque ali era cheia de dons, muitos dons. O próprio Paulo dá testemunho disso. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 4 e 7. O texto diz assim, logo no comecinho da carta, na sua introdução: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Paulo fala aqui em palavra, conhecimento e dom. Então Deus tinha dado a essa igreja, não é, a sua palavra, está na carta escrita aqui na pregação, tinha dado todo o conhecimento pelo entendimento da palavra pregada e tinha manifestado à igreja os seus dons. Então era uma igreja que tinha tudo para crescer, para desenvolver. Os coríntios haviam sido enriquecidos, segundo Paulo, em toda a palavra e em todo conhecimento. Isso só pode se referir ao conhecimento da palavra de Deus entre eles. Então eles tinham conhecimento da doutrina. E Paulo diz ainda que não lhes faltava nenhum dom. Então eles tinham palavra e eles tinham dons. Olha que coisa interessante isso aqui. Não devemos pensar que isso significasse que as outras igrejas fossem menos enriquecidas. Quando eu falo aqui, as outras Efésios, não Tessalonicenses, Colossenses, não. Todas elas eram enriquecidas com seus dons. Mas Paulo ressalta isso aqui em Coríntios porque havia um problema em Coríntios. Era o mau uso dos dons pela imaturidade da igreja. E Paulo vai chamar essa igreja à maturidade espiritual, né, e à aplicação correta dos dons. Todos os cristãos têm à sua disposição tudo que precisam para o seu crescimento e serviço espiritual. Olha só. O que é que ele está dizendo aqui, o autor? Que todo cristão tem à sua disposição para o seu crescimento, a palavra e os dons, para o quê? Para o serviço espiritual. Mas serviço de quê? De quem? Da igreja. Irmãos, os dons são manifestados na igreja para que nós exerçamos nossos dons na igreja. Quando eu falo aqui igreja, eu não falo só a denominação que você pertence, ou a igreja que você faz parte, mas você também é a igreja do Senhor. Então você pode usar seus dons para abençoar as outras pessoas que não fazem parte da igreja, e nesse serviço você vai revelar a pessoa de Cristo. Você está servindo, usando os dons para serviço do reino de Deus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Seja fora da igreja. Aí você diz assim, pastor, como é que eu vou usar meus dons fora da igreja? É uma boa pergunta, né? Como é que eu vou abençoar os outros com meus dons fora da igreja? A minha pergunta para você é, qual é a sua profissão? Você entende sua profissão como um dom de Deus? Está correto se você entende isso. E é isso mesmo. Então, use da melhor forma possível e da maneira mais justa para abençoar os outros.
Você está servindo os outros. Você está abençoando os outros com o seu dom. Seja lá o dom que você tiver. Porque você tem um dom. Todo mundo tem um dom. Não é? E também todo mundo tem uma profissão. Então há uma relação muito, muito próxima entre dom e profissão, conforme as Escrituras. Claro que os dons espirituais são bem específicos para a igreja. Mas eu falo aqui, você tem um dom. Então use da sua melhor forma possível para abençoar as pessoas. E seja lá o que você fizer. Você está servindo, não é? O fato é que Paulo, tendo em mente os distúrbios e a imaturidade espiritual daquela igreja, faz questão de dizer que nada lhes havia sido negado. Olha só, apesar da imaturidade e da infantilidade da igreja, Deus não havia negado nada à igreja. Irmãos, não existe igreja perfeita. Não existe liderança perfeita. Não existe crente perfeito. Nós somos pecadores que estamos em comunhão, né, formando o corpo de Cristo e caminhando para a volta de Cristo. E somos pessoas que somos cheias de problemas, de limitações. Ou alguém aqui é perfeito? Porque se for, seu lugar não é aqui. Você pode procurar outra comunidade. Aqui não é. Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, irmãos. E nem por isso Deus deixa de derramar sobre nós os seus dons. Mas com que propósito Deus faz isso? Para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual e humano. Então nós somos imperfeitos, como é imperfeita a igreja de Corinto. Então nós não podemos criticar a igreja de Corinto, irmãos, de nenhuma delas que está no Novo Testamento. Porque a nossa igreja é tal qual, é igual. Nós temos as mesmas quedas, os mesmos problemas em nossas igrejas. E Deus nos enche, nos capacita, né, conforme a nossa caminhada, para crescermos juntos, não é, aqui entre os irmãos, ralando aqui um no outro. Ralando aqui um no outro. Não é? Eles dispunham de todos os benefícios de Deus, como todas as demais igrejas. Mas, apesar de toda a provisão divina, faltava-lhes a maturidade espiritual. A minha pergunta é, quando é que vai cessar a maturidade espiritual? Ou a nossa imaturidade espiritual? Quando ela vai cessar, irmãos? Quando nós conhecermos toda a doutrina? Quando nós tivermos conhecimento de todos os dons? E manifestarmos alguns dele, aí eu vou ser maduro espiritualmente? Certo ou errado? Quando é que a nossa imaturidade vai cessar? Pode falar, ué. Quando Cristo voltar. Essa é a resposta. Então, isso já me dá, né, a informação de que eu estou no processo de maturidade. Sempre. A vida toda. Ninguém se torna maduro como as frutas, não é? Sim, rapidamente. E se você põe no carbureto, amadurece mais rápido. Não é assim que funciona. A vida cristã, ela é uma vida artesanal. Não é uma vida industrial, como nesse café. Está pronto. Não. Você tem que plantar o pé do café, esperar 6 anos para aquele brote, colher depois o grão, botar no sol, depois torrar semente, fazer a sua seleção e aí você produzir o café. Isso demanda muito tempo. Então a nossa vida espiritual, irmãos, é uma vida artesanal. Deus trabalha conosco conforme as nossas limitações. Senão a gente não suporta. A gente não suporta receber tudo de uma vez. A gente não dá conta disso. E Deus vai usar os outros, as circunstâncias, para moldar a nossa vida à maturidade. É o que ele está fazendo aqui em Coríntios. Aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Por isso Paulo lhes advertiu, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Paulo aqui está exortando a igreja. Ele não está criticando a igreja, irmãos. Ele não está com chicote, pá!
pá, vocês são carnais, pá, vocês são cheios de contenda. Ele não está fazendo isso. E ele não pode fazer isso. Por que Paulo não pode fazer isso? Porque Paulo é pecador como eles, irmãos. Ele não pode estar num patamar maior. Ele está aqui exortando os coríntios para que eles atentem para a maturidade cristã. Olha que coisa interessante aqui. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Como pessoas humanas, como crianças em Cristo. Então, isso é pesado, né? Para você falar para a igreja. Agora, olha o que ele vai dizer logo depois. Leite vos dei a beber. Ele deixou de alimentar a igreja? Ele disse, vou fazer minhas malas e vou embora, não vou ficar aqui não. Essa igreja aqui não dá. Não, irmãos. Então ele começou a dar à igreja o alimento que ela tinha que começar a se alimentar, o alimento primário, o leite. Ele não chegou lá com uma feijoada, bem suculenta, não. Ele falou, vamos devagar aqui, vamos caminhar, vamos começar a tomar leite, que já vai nutrir, já vai nutrir alguma coisa. E ele continua aqui. Leite vos dei a beber, não vos dê alimento sólido. Olha só o discernimento de Paulo. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo. Então veja só. Se eu chegar aqui com uma doutrina muito pesada, vocês não vão suportar, vocês vão começar a sair. Vocês não vão aguentar. Porque ainda não há maturidade para isso. Não há discernimento para isso. Então, irmãos, por isso que o discipulado, né, ele tem essa função, ele vai alimentando as pessoas da igreja, né, conforme o alimento momentâneo que ela pode comer e digerir e sentir o gosto do alimento. Quando a criança nasce, qual é o primeiro alimento dela? É o leite ninho? Não, não é, irmãos, é o leite materno. E você vai dizer, nossa, como é que isso pode alimentar uma criança? Essa coisa sem gosto, sem cor, sem nada. Mas você percebe depois de 6 meses que ela está com todo vigor, só com leite materno. É o que ela pode receber e o que ela deve receber. Quando é que se começa a introduzir outros alimentos? Depois de quanto tempo? Não é? Depois de 8 meses, 1 ano, né? 6 meses, depende também da criança. Né? Então você começa a introduzir outro tipo de alimento e o organismo dela vai digerir isso e vai fazer a digestão correta. Você não começa dando a criança de 1 mês uma feijoada. E até os leites, quando a mãe não tem leite materno, até os leites, existe leite próprio para a criança nessa idade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vai mais além. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então é que ele faz uma pergunta. Ora, como é que eu vou dar a vocês uma comida sólida se há entre vocês ainda ciúmes e contendas? Vamos trabalhar isso aqui, irmãos. Vamos tratar isso aqui. E qual é o alimento que eu vou tratar com vocês para vocês deixarem o ciúme e as contendas? O leite espiritual. O básico da fé cristã. Irmãos, são dois pontos aqui interessantes, né, que podem destruir uma igreja, não é? São esses dois sintomas aqui, ciúmes e contenda, se bem que um puxa o outro, né? O ciúme leva à contenda, né? A contenda ela é fruto de muito ciúme dentro da igreja. Irmão, isso aqui é terrível dentro da igreja. Terrível. Ciúmes, né? É a coisa assim. Não é? E ciúme aqui pode ser ciúme espiritual, porque fulano, aqui no contexto aqui, porque fulano tem mais dons que eu, fulano profetiza, eu não profetizo, fulano fala em línguas, eu não falo, fulano tem esse dom, eu não tenho. Então você começa a se medir pelos dons dos outros. Isso vai gerar o quê? Ciúme. Irmãos, a nossa vara de medir não é o outro, é a Escritura. E o do outro também é a Escritura, não sou eu. Você pode admirar as pessoas, não é? O conhecimento que ela tem e tal, mas o conhecimento é aberto para todos, basta você querer buscar.
Os dons são dados a todos, basta você querer ir buscar. O que não pode é eu me medir pelos outros, pela capacidade dos outros e pelo dom que os outros têm. Isso vai gerar ciúme em você. Você vai começar a falar de fulano. Ó, tu não vê fulano? Se acha o cara. Só ele ora, só ele prega, tal. Não é? Por que há tanto ciúme da liderança da igreja? Porque o pastor está sempre em evidência. E você acha que isso é bom? Não é, irmãos. Isso não é bom. Não é bom. Eu queria aqui que todos profetizassem, que todos pregassem aqui. O meu desejo é esse. Porque me tira do pedestal. Eu não quero pedestal. Eu não quero ser o alvo de nada. Porque isso gera ciúme. Isso gera ciúme nas pessoas. Não é? Por que fulano, porque o pastor convidou fulano para ser oficial e não me convidou? Então isso é o quê? Isso é imaturidade espiritual. E aí você começa a falar, não é? Aí você começa a analisar o outro pelo perfil do outro. Não, o outro é assim, é assado. Então você começa a se medir pelos outros, para os outros, gerando contenda. Então, essa era a questão aqui. Não é? Contendas e ciúmes. Né? Paulo não está dizendo que os coríntios não eram convertidos. Ele não está dizendo isso. Vocês são convertidos, são eleitos de Deus, mas são imaturos. Vamos crescer junto? Eu estou aqui para isso. E Paulo ficou um bom tempo em Corinto, irmãos. Mais de ano em Corinto. Ensinando, discipulando e tratando a igreja. Ele teve problemas seríssimos ali. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta dolorosa. É uma carta dolorosa. Porque os coríntios pisaram Paulo o quanto quiseram. E Paulo não desistiu dessa igreja. Não desistiu. Ele continua aqui. Né? Mas que não estavam agindo como convertidos. Vocês são convertidos? São, mas vocês não estão agindo da forma correta. Nem sempre percebemos o sentido trágico das palavras de Paulo. Né? Paulo está falando de uma igreja inteira que já tinha idade para ser adulta e tinha todos os recursos para isso, mas não passava de uma igreja imatura. Pois não? Muito. A igreja vincula a sua vida pessoal à vida do pastor. Né? Se o pastor cai, todo mundo cai atrás. Você lembra de Jim Swaggart na década de 70, 80? Né? Eu era fã daquele cara. Eu não perdi um culto televisivo dele. Naquela época eu era recém-convertido, porque Deus me chamou na década de 80, né? E aí ele tinha um programa na televisão, né? E era transmitido, né? E todo sábado de manhã. E era interessante que eu assistia o programa dele, né, e ia fazer evangelismo nas prisões, nas cadeias. Naquela época eu ia para a cadeia, né? Levava um monte de folheto, ia para lá, passava a manhã do sábado pregando para os presos, né? E quando o Jim Swaggart caiu, irmãos, nossa, eu passei mal demais da conta. Eu fiquei assim, muito ruim, espiritualmente falando. Eu digo, nossa, eu parei de evangelizar, parei de ir, eu passei assim, acho que eu passei uns 2 meses assim, em depressão. Não é? Porque o meu líder, né, aquele que eu seguia, caiu, e eu estava caindo junto com ele. Mas aí Deus é tão misericordioso, né, que vai restaurando, vai mostrando a gente que, olha, a vida cristã ela é pessoal. Você pode admirar o seu líder, não é? Mas a sua vida pessoal, a sua vida espiritual é a sua, não é a dele, não. E aí Deus me renovou e aí a gente continuou a fazer o trabalho. Mas a questão é essa mesmo, não é? Não há férias na vida cristã. Ninguém tira férias na vida cristã. Eu conheço muita gente que vai sair de férias e deixa a Bíblia em casa. Aí vai para a praia e esquece. Irmãos, isso não funciona. Por quê? Porque Deus está em você. Ele vai te incomodar de alguma forma lá. Vai te incomodar e você vai acabar indo. Também você não vai aguentar passar tanto tempo sem ouvir a Escritura. Né? Porque ela te alimenta.
não é? Ela te fortalece. Não é? Então, essa é a coisa natural. Não é? O natural é isso aí. Então, quando o crente tira férias, não é? Ele tira férias do serviço, não de Cristo. Cristo está indo com ele, junto para as férias com ele, para curtir junto com ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é? Isso é uma vida saudável cristã. Não, vou tirar férias com a minha família. Ué, vou para a praia, vou brincar, vou passear, vou curtir. Está certíssimo. Está certíssimo. Não tem nada de errado, não tem pecado nenhum aí. Não é? Não tem pecado nenhum. Né? Vou o final de semana com a minha esposa, vou no teatro com ela, vou no cinema com ela, vou no restaurante, não é? Vamos lá sentar, fazer o jantar, tomar uma taça de vinho. Corretíssimo. Não tem nada de pecado aí. Nada de pecado. Cristo está indo junto com você. Ou não? Você não tem como arrancar. Tem dentro do seu coração, você não vai arrancar, você não tem como. Então, essa é a vida cristã, essa é a maturidade cristã. Não é? Então, Paulo aqui continua. Os coríntios usavam de forma errada os dons espirituais que haviam recebido de Deus. Ora, contenda e ciúme por causa de quê? Desses dons. E eles usavam da forma errada. Os dons espirituais sempre são distribuídos visando um fim proveitoso. Abre aí 1 Coríntios 12, 7. Não é para o bel prazer. Não é para se encher de poder espiritual, dizer, olha, eu sou o cara, eu oro acontece, eu profetizo acontece, eu sou o cara. E muitas igrejas fazem isso com essas pessoas que são cheias de dons, colocam ela no pedestal. Né? Eu fiz parte de uma igreja, não é, onde havia uma senhora, né, que ela era famosa pelas orações dela, né? Ela orava e a coisa acontecia mesmo. Era assim, não é? E ela era colocada num... Né, o culto só começava quando ela chegava. Então, essas coisas assim, eu digo, isso não vai dar certo. Isso não funciona. Né, isso não funciona. Então, era dessa forma. Quando o culto terminava, era aquela fila para ela orar pelas pessoas. Não é? Era complicado. Né? E o pastor deixava isso. Por quê? Por que o pastor deixava? E a gente foi conversar com ele várias vezes. Pastor, isso está errado. O senhor tem que conversar com fulano e dizer, olha, não precisa fazer isso. Hora de culto é culto. Não tem que estar com essa... A gente conversou com ele várias vezes. Mas o que era que acontecia? Ela atraía muita gente para a igreja. A igreja era lotada, ficava gente de fora. Por causa dessa mulher. Então, tinha ali um indicativo de que algo estava muito errado. E ele não tomou providência. Ele não tomou providência. O que aconteceu? Essa senhora, ela cai em pecado. E aí, irmãos, imagina o problemão na igreja. O problemão na igreja. Quem foi que pagou o pato? Quem foi que pagou? Quem foi responsabilizado por isso? O pastor. Mas pastor, como é que você não sabia disso? A igreja, ó, de uma semana para outra esvaziou. Porque culparam ele por causa disso. E, de certa forma, ele tinha certa culpa aí, que devia ter já disciplinado e discipulado a senhora, né? E ela subiu da história. Subiu do mapa. Subiu do mapa, né? Então, irmãos, a questão é essa, usavam os dons de forma errada. Ela usava o dom de forma errada, chamando para si a glória. O que é que diz aí em 1 Coríntios 12, 7? O que é que o texto diz aí? Pronto. Olha só como Paulo é claro nesse verso aqui. Né? Olha só que coisa, como Paulo é claro aqui. Né? E incisivo, né? Isso para a igreja, né? Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida, é dada a cada um visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso, biblicamente falando, irmãos? Hã? Como? Visando o? Qual é o fim proveitoso? Dom espiritual. A glória de Deus é um deles,
Mas há outro aqui, implícito aqui no contexto do texto e na carta. Edificação da igreja. Que, logicamente, vai glorificar a Deus. Então, irmãos, vocês estão vendo como o Paulo está colocando aqui em ordem, dando leite para eles? Olha, é assim que funciona. Tem um propósito. Tem. Qual é o propósito? Edificação da igreja. Não é para edificação pessoal, não é para a sua notoriedade como liderança. Não, o fim proveitoso é a edificação da igreja. Olha só, veja o verso 14 e 12 aí, o que diz o texto. Isso que o Max falou. 1 Coríntios 14, 12. Paulo vai aqui dizer aqui qual é o propósito. Pode ler, quem encontrar. Procurai progredir no dom para a edificação da igreja. Irmãos, nós temos aqui professores de escola dominical. É isso. Mulheres e homens. Isso é o quê? É uma manifestação de quê? Do dom de ensino. Estão o quê? Desenvolvendo, capacitando quem? As crianças, os adultos. Isso é manifestação. Isso é um dom espiritual. Mas para a gente, dom espiritual, não é outra coisa para muita gente. É falar em línguas, é profetizar, é ver o futuro dos outros. Isso não é em si, não é o principal, irmãos. O dom de línguas hoje, irmãos, é um dom muito, muito falado hoje, não é? Por muitos. Se você não tiver dom de língua, você não tem espiritualidade, você não se converteu. Você precisa da segunda unção. A palavra de Deus nunca falou sobre isso. Isso não existe na Escritura. Primeiro que a palavra língua no original, não é, no grego, é doxa. Não é? Ou doxa não. Glossa. É isso aqui. A palavra é essa, glossa. Isso quer dizer o quê? O que significa a palavra línguas no hebraico, ou no grego? Não é? Não é? Hã? Como? Não. Significa idioma. Então, o dom de línguas é falar em outro idioma. Não é falar um idioma que ninguém conhece. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar um monte de vogais e consoantes aqui junto, formando palavras aqui que sem sentido algum no dicionário. Qual é a mensagem que eu vou passar para a igreja? Nenhuma. Porque nem eu sei o que eu estou falando e nem eles que estão ouvindo estão me entendendo. Então, as pessoas confundem esse dom espiritual com falar línguas estranhas. Claro que é uma língua estranha. Se chegar aqui alguém, um russo aqui, para chegar aqui para dar um testemunho aqui, ele vai falar em russo. Para a gente ele está falando em língua estranha. Você não conhece a língua dele. Você não conhece o dicionário da língua dele. Você não tem esse domínio. Então, quando Paulo fala de dom de línguas ali, e ele diz que eu falo mais língua do que todo mundo. E Paulo falava hebraico, Paulo falava latim, Paulo falava grego, Paulo falava espanhol, que queria ir para a Espanha. Então, ele era um poliglota. Então, ele falava várias línguas. Mas aí você vai dizer, mas pastor, lá em Coríntios 13 tem a língua dos anjos. Mas o que é que o texto ali está dizendo, quando Paulo fala sobre isso ali? Paulo usa um hipérbole para dizer o seguinte, você pode falar todos os idiomas do mundo, inclusive dos anjos. Se não tiver amor, isso não vale nada. É isso que ele quer dizer ali. Ele potencializa ali uma realidade ali para trazer a realidade real, que é a falta de amor no coração dos coríntios, né? Por isso tem um capítulo inteiro ali, né, falando sobre o amor. Então, assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Edificar a igreja, irmãos. A terrível deturpação que estava acontecendo dentro daquela igreja era que, ao invés dos dons serem usados para a edificação da igreja, especialmente dos mais fracos, estavam sendo usados para o engrandecimento de pessoas, para dominação sobre as demais. Isso aqui, observe esse contexto aqui. Se isso não é realidade hoje, em algumas igrejas, em alguns casos. Olha só o que ele diz aqui. São usados
para a dominação sobre os demais. É ou não é, irmãos? É. Ele domina as pessoas. Não, só a irmã ora, ela ora e acontece. Não, só o fulano profetiza e acontece. Então, ele domina as pessoas por isso aí. O que são os falsos profetas? O que são os falsos pastores? O que é que eles fazem, irmãos? Como é que eles manipulam a igreja? Através de quê? Dos dons que receberam de Deus, só que não usam da forma correta. Eles usam para domínio. Liga a televisão, irmãos, e vê alguns pastores aí. Os impérios que ele tem. Impérios mesmos, né? Que se locomovem de jato particular, né? São fazendas enormes, uma riqueza assim absurda que contradiz a vida cristã normal. A vida cristã. Pode não, Max? Pode, vai. Exatamente. Como alimento. Só, exatamente. Corretamente. Palha e trigo. O que é que alimenta? O trigo, irmãos. O trigo que alimenta. Boa intervenção, Max. Muito bom mesmo. Não é? Por essa razão, Paulo ensina que o amor é o dom superior e que deve ser buscado acima de qualquer outro. Acima de todos os dons que nós temos aqui em Coríntios, Paulo vai focar um capítulo inteiro, que é Coríntios 13, no amor. No amor. No amor cristão, irmãos. O amor bíblico. E é interessante aqui que as características do amor bíblico aqui, a gente vai fazer uma associação com Cristo na cruz, é a mesma coisa. Dando-se em favor dos seus. Olha o que ele diz aqui, né? A partir do verso 4. Ele diz assim, ó, o amor é paciente e bondoso. Ele continua, o amor não arde em ciúmes. Como era que a igreja de Corinto estava? Ardendo em ciúmes. Ele continua, não se envaidece. Como é que a igreja de Corinto estava? Se envaidecendo, irmãos. Então, ele começa a trazer isso aqui para a realidade dos coríntios. Olha só o confronto aqui com vocês aqui. Não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. Nossa, que nível, né, de conceito e qualidade de amor aqui, né, que Deus chama que a gente tenha uns pelos outros. Né? Irmão, isso aqui é extremamente difícil. Olha só, pensa você dentro de casa com sua esposa, você consegue amá-la nesse nível aqui?
eu vou dizer que eu não consigo. De vez em quando eu estou exasperado. Está aqui minha filha aqui que vai confirmar isso aí. Eu estou cheio de ira muitas vezes. Às vezes eu perco, eu sou inconveniente com ela. Mas, irmãos, eu confesso isso. É triste, isso me dói. Eu tenho que voltar a pedir perdão e reconciliar, mas eu entendo que eu sou pecador e preciso que Deus me ajude. Porque viver um amor a esse nível aqui, irmãos, é o meu projeto. É o que eu quero, mas eu luto contra isso. Porque eu não consigo. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Olha só, o verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, nem se alegra, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça. Olha a nossa realidade na nossa volta aí. A gente está vivendo aqui uma época política, né, que tem muita coisa aí, não é? Muita fake news aí, mais do que isso aí. Né? E a gente acha bom, a gente se alegra quando alguém do lado de lá, ou alguém que a gente, né, cai em suas próprias falácias. A gente fica vibrando. Eu sabia que ele ia cair, está aí. Então você se alegra com isso. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Você deveria se envergonhar. Não é? E pedir a Deus misericórdia e compaixão, né? Por essas. Você não vai deixar de ver que a pessoa ela é culpada. Mas isso não me dá o direito de me alegrar em cima disso. Ele continua aqui. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, eu vou dizer aqui, ó, tudo sofre até que a gente, né, vai. Mas tudo suporta. Isso aqui para mim é o mais difícil. Isso aqui é o mais difícil. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. E os orgulhosos não suportam muita coisa. A não ser quando é para alisar o ego deles. Aí eles estão bem, mas... Sabe, irmãos? O amor jamais acaba. Isso aqui é um amor com que Cristo nos amou, irmãos. Desse mesmo jeitinho aqui. E que continua nos amando. Cristo, tudo sofre por nós, tudo crê, ele crê em nós, ele crê nisso, né? Ele espera de nós e ele nos suporta. Porque se não for assim, irmãos, ninguém estaria aqui hoje. Então Paulo ele gasta um capítulo inteiro, né, falando sobre esse dom maravilhoso, né? Sobre esse dom que vai trazer a igreja à maturidade. À maturidade. Então, quando eu falo em amar os outros aqui, não é amar subjetivamente, não. É com aquele sentimento de paixão, né? Isso aí é muito enganoso no nosso coração. E a gente tem essa tendência, né, de ver fulano fazendo o errado. Mas o bichinho... você começa a interpretar o fulano e as intenções dele. Não, ele não queria fazer bem assim, mas ele acabou fazendo e tal. Então, esse tipo de amor, você deve dispensar. Não. Se você ama fulano e viu ele pecando, chega junto dele. Fulano, agora com paixão e misericórdia, né? Fulano, cara, acho que você pisou na bola aí. Você não quer fazer uma análise do que você está dizendo que você fez, não? Então você está dando você está trazendo para junto. Você não chega lá logo apontando assim, você pecou, você não sei o quê e tal, você já espantou fulano. Espantou fulano. E ainda mais dentro da igreja. Irmãos, fulano pisou na bola dentro da igreja, não é? Qual é o nosso papel? O nosso papel, irmãos, não é acusar, porque ele já tem a acusação de Deus sobre ele. Ele já tem isso na cabeça, na consciência. O nosso papel não é esse, não. O nosso papel é chegar junto. Não é? Chegar junto, cara. Você está precisando de oração? Vamos orar junto aqui. Não é? Não é? Eu posso suportar com você um pouco a sua carga aí, não é? Eu tive um colega meu na época, né? Ele era seminarista, né? Ele fazia parte da igreja, né? Ele estava recém concluindo o curso dele de teologia, né?
e ele caiu em adultério. Ele ia ser o vice-pastor dessa igreja, o co-pastor dessa igreja, e acabou, não é? Caiu em adultério. Nossa, irmãos, mas assim, olha, da noite para o dia. No dia seguinte, quando a igreja soube, né, que ele caiu em adultério, não é? Tudo foi cortado dele. Tudo. Sustento, igreja, pregação, discipulado, tal. Foi cortado tudo dele. Tudo. Até o seminário dele foi cortado. E ele ficou numa situação assim, muito ruim. Muito ruim. E eu fui lá visitá-lo. Né? E você via, né, na fisionomia dele, não é, a deformidade do pecado. No rosto dele, na face dele. Ele era casado, tinha 2 filhos, né? Os meninos eram pequenos ainda. E você via, tanto na face dele como na face da esposa, né? A deformidade, o que o pecado causou ali. Irmãos, você não precisa dizer mais nada a respeito disso. Porque ele está consciente. E você vê ali Deus, ó, tratando o coração dele. É algo assim, ele estava assim, completamente arrependido, né? Você via isso, né? O coração quebrantado e contrito diante de Deus, né? Irmãos, é triste isso. É triste isso aí. E também já tive casos, né, com experiências com pessoas que pecaram, né? A gente foi conversar e não saiu nada. Não saiu, porque a altivez era tão grande, né, que não tinha como dialogar. Então era tanta justificativa, não é? E se colocando como vítima. Eu digo, olha, aí não houve arrependimento. Não tem como. Não há diálogo. Então, sabe, mas qual é o nosso papel? Então, a gente tem que chegar junto. A gente tem que ir atrás, né? E não bombardear, e não acusá-los, né? A maturidade espiritual faz com que as pessoas usem seus dons espirituais em humildade e visando o crescimento do corpo de Cristo. Humildade. Você tem seu dom, não precisa você propalar isso para ninguém. Apenas use. Seja humilde. Porque o dom não é seu, irmãos. O dom não é seu. A sua inteligência não é sua. Isso é verdade. É Deus quem te dá isso. É Deus que está te alimentando a isso. É Deus que está tornando o seu crescimento profissional, espiritual. É Ele que está te alimentando aí, abrindo as portas e dilatando o seu conhecimento. Mas tem um propósito aí. É o engrandecimento do reino de Deus. É o serviço aos outros. Acho que já podemos encerrar o nosso assunto de hoje aqui, né? A gente viu aqui o primeiro ponto, a necessidade da maturidade, né? Visando nas manifestações espirituais. Né? A gente tem que, como igreja do Senhor, né? Buscar essa maturidade. Você vai dizer, pastor, como é que eu vou buscar a maturidade? Como é, pastor, qual é a sua orientação a buscar a maturidade espiritual? Primeira, leitura bíblica. Leia as Escrituras. Leia mesmo como livro, a leitura cursiva, né? Leia. Eu estou sempre lendo a Bíblia, de capa a capa. Chega em Apocalipse, eu volto para a Gênesis. E leio o tempo todo, vou lendo, e aquilo vai me alimentando, né? Então você começa a perceber, cada leitura você tem uma percepção nova. Não é? Deus vai alargando o seu entendimento da Escritura, né? Segundo, não é meditação. Seu tempo a sós com Deus. Né? Gasta um tempinho, para em casa um pouco, antes de sair do trabalho, para um pouco, lê um salmo, não é? Ora ao Senhor e sai. Então você está se alimentando ali. Não é? Segundo, participando da igreja, escola bíblica dominical, né? Os cultos à noite, porque você vai ter esse impacto, né? Do ensino.
esse confronto da Escritura com o seu coração, né? São maneiras de você ter maturidade. Ter maturidade. E o terceiro ponto é a sua experiência nos seus relacionamentos. Não é? Observando como você trata os outros, como você é tratado, e aí você vai, não é, aprendendo a conviver e a viver com os outros conforme os princípios das Escrituras, que você está aprendendo conforme você vai lendo as Escrituras. Não é? Irmãos, Deus é interessado em nosso crescimento espiritual. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me torno maduro no quebrantamento do meu espírito ao Espírito de Deus. Deu para entender? Alguma dúvida hoje, irmãos, da nossa lição? Tendo como base aqui a igreja de Corinto, o que Paulo está fazendo em Corinto aqui, né? Exortando a igreja à maturidade cristã para que ela aproveite bem os seus dons e para que esses dons edifiquem o corpo de Cristo, edifiquem a igreja, né? Edifica a mim e edifica a igreja. Né? Essa aqui é a relação. Ok, irmãos? Deus abençoe, Deus nos dê a graça da sua misericórdia e nos ajudar a crescer, né? A crescer no Senhor, conhecendo a sua palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a sua doutrina, não é? Da forma saudável e correta, sem medo de cair, sem medo de vacilar, porque nós ainda somos pecadores. Claro que nós lutamos contra o nosso pecado, mas caso a gente caia, o que é que João diz em 2:1? Filhinhos, se vocês pecarem, tem um se ali, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Né? Então, o próprio João se coloca nesse contexto aí. Quer ver? Abra lá o texto para a gente encerrar aqui, que coisa interessante aqui. A vida espiritual, irmãos, ela não é uma vida constante. A vida espiritual, seria bom que fosse assim. Crescimento espiritual, cheguei lá, então eu estou aqui agora. Mas vida espiritual comum não é assim, irmãos. Você ora está aqui, você ora está aqui embaixo. Você ora sobe de novo, você ora cai de novo. É o tempo todo assim. Ó. Não tem como, nesse contexto que nós vivemos, termos uma vida espiritual plena, constante. A gente não vai ter. Mas, pastor, como é que você diz isso? Observe os personagens bíblicos. Todos eles, exceto Cristo, vê os outros e observa. Qual deles teve uma vida assim, ó, do começo ao fim? A hora que nasceu, a hora que morreu. Você não vai encontrar. Então, isso me dá esperança, não é, de que eu possa ter uma vida espiritual normal, sem medo. Olha o que João diz aqui. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos, eu me incluo aqui, tá vendo? O próprio João se inclui, ele está aqui normalmente com 96 anos de idade, já estava bem no fim da sua vida. Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo, que nos justifica se nós confessarmos nossos pecados. Então, irmãos, não tenham medo da vida espiritual. Não tenham medo, sejam íntegros. Claro, isso aí é uma coisa interessante, né? Se você pecar, confessa o pecado. Defraudou alguém, vai lá buscar, vai lá ajustar as coisas. Mas não entre em depressão, né, por causa do seu pecado. Você tem um advogado que é justo, que lhe perdoa. Cristo sabe disso, irmãos. Ele conhece a nossa natureza. Agora, tenha um coração quebrantado e contrito. Aí é bacana. Deus não rejeita. Deus não restaura. Restaura. Irmãos, eu gosto muito dos Salmos. Muito dos Salmos. Porque todos eles mostram justamente a existencialidade de Davi. Os Salmos são existenciais, são poesias existenciais, bíblicas. Não é o existencialismo filosófico francês, não. É a existência bíblica, da antropologia bíblica, a existência do homem ali. Se você olhar para os Salmos e ver o Salmo de Davi, você vai dizer, cara, esse cara é pior do que eu. Você vai dizer isso. Mas ele não é pior do que você. Ele é igual a você, você é igual a ele. Ora Davi está aqui, ora Davi está aqui.
Ora está aqui, ora está aqui, ora está lá no fundo do poço, no Salmo 51. Diz, sabe? E só confessou, porque Deus mandou Natan, o profeta lá, para exortá-lo. Dizer, você pisou. Agora veja que coisa linda, irmãos. O profeta não chegou lá, você pecou por isso. Não. Conversa simples. Eu vou te contar aqui um caso, Davi. O caso é esse. Tinha um cidadão pobre, né, que tinha lá sua ovelhinha, né, cuidava lá da sua família, tirava o leite para a sua família, né, e chegou lá um visitante para visitar o rei. Então o rei disse, não, eu vou ter que dar um banquete aqui, o que é que eu vou fazer? Vou ter que matar um animal. Então vai lá naquele cara e pega lá aquela ovelhinha dele. E traz para mim e oferece aqui de banquete. Davi enfureceu-se. Esse cara merece morrer, pô, como é que ele faz isso e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o Natan fez. É o Senhor. O Senhor é esse homem. Olha só o modo que ele falou com Davi. Aí chegou. Aí Deus foi lá e puf, aí a coisa caiu no coração dele. Você fez isso com Urias, Davi, para ter a mulher dele. Nossa, gente, irmãos. Veja quanta graça e quanta misericórdia. Deus não deixou de falar a verdade para Davi, não. Mas olha quanta graça e quanta misericórdia. E Davi ali se arrepende. Deus é assim conosco, irmãos. Não é diferente, não. Ele usa da sua graça, da sua misericórdia com a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que sejamos, que possamos buscar os melhores dons e servir ao Senhor, honrando o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.